agora, partiu Band News FM, com André Coutinho. Atenção, senhoras e senhores ouvintes passageiros da Band News FM. Está na hora de embarcar com a gente no nosso programa de viagens. Partiu Band News. Falar de Ouro Preto é falar de Minas Gerais, né? Minas Gerais começa aqui no entorno onde é a cidade de Ouro Preto hoje. Fundada em 8 de julho de 1711, a cidade de Ouro Preto reserva uma história que começa antes disso. A primeira pedrinha de ouro teria sido descoberta em algum dia entre 1683 e 1698. E a partir dali, a vinda de milhares de famílias e os rumos do nosso país começariam a ser redesenhados. Como toda a história real, é repleta de momentos felizes, tristes e até mesmo cruéis. A exploração do ouro envolve vidas perdidas, queima de óleo de baleia nas minas, condições de trabalho subhumanas, escravidão, mas também incontáveis legados artísticos, culturais, lutas pela liberdade. Ao turistar por lá, nos resta curtir um dos destinos mais fantásticos do Brasil, que oferece excelentes experiências, atividades e atrações. A convite do Instituto Cultural Vale, o Partiu Band News passou 2 noites por lá. Em uma parte da nossa visita, contamos com a ajuda do historiador André Castanheira. Nesse início lá do século XVIII, eram 3 vilas, que é a Vila Rica de Ouro Preto, a Vila Nossa Senhora do Carmo, que é a cidade de Mariana, e a Vila Real de Nossa Senhora da Conceição de Sabarabuçu, que é a cidade de Sabará, né? Dessas 3 vilas surgiram todas essas outras 30 cidades que, né, fazem parte hoje desse território, né? E Vila Rica, né, Ouro Preto, vai ser o lugar mais estratégico, porque vai estar na parte alta desse território, do quadrilátero ferrífero, e no divisor de bacias hidrográficas. Vila Rica, Ouro Preto era um dos municípios mais populosos das Américas. Em meados do século XVIII, chegou a abrigar cerca de 80 mil pessoas. A título de comparação, a população de São Paulo, na época, girava em torno de 8 mil, e Nova York tinha menos de 40 mil habitantes. E tudo começou entre o finalzinho dos anos 1600 e início de 1700, quando os bandeirantes paulistas chegaram em busca do ouro. A Vila Rica vai ser dividida em 2 freguesias, né? Uma freguesia ligada aos paulistas, uma outra freguesia ligada aos não paulistas, em Boabas, né? Então daí ter 2 igrejas matrizes, né? Nossa Senhora da Conceição, ligada aos paulistas, e Pilar, ligada aos não paulistas, né? E aí a praça foi estabelecida geograficamente em um ponto estratégico ao alto, central, né? As matrizes de cada lado desse vale. E a partir dessas matrizes convergindo para a praça, né, criou-se 2 ruas principais. Então, em torno, né, das 2 matrizes e a Praça Tiradentes, que hoje é a Praça Tiradentes, né, se consolidou o núcleo urbano, que hoje é o Centro Histórico de Ouro Preto. O primeiro, né, sítio histórico tombado a nível mundial, né, Patrimônio da Humanidade, concedido pela Unesco na década de 1980. Né. Ouro Preto é história pura. Então, com o perdão do clichê, prepare-se para entrar em uma máquina do tempo. Mas também para comer muito bem, visitar construções centenárias, igrejas, museus. E tudo costuma começar, realmente, ao caminhar pelo centro histórico. Todo mundo corre do dentista, mas naquela época, imagine isso aí encaixando o seu dente, ele dava uma torcida e puxava. Joaquim José da Silva Xavier talvez tenha sido o dentista brasileiro mais famoso da história. O boticão, usado para arrancar os dentes dos pacientes, está exposto no Museu da Inconfidência, em Ouro Preto. Mas Tiradentes entrou nos livros de história por ter liderado o movimento que ficou conhecido como Inconfidência Mineira. A luta contra o domínio português foi descoberta, e ele acabou sendo preso, julgado e enforcado em praça pública. 2 enormes pedaços de madeira, que teriam feito parte da forca, também estão expostos no Museu da Inconfidência. Localizado na Praça Tiradentes, no coração da cidade, o casarão histórico já vai ser pano de fundo para belas fotos. O museu ocupa a antiga Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica. É dedicado à história da região e à preservação da memória da Inconfidência Mineira.
Lá estão, por exemplo, os restos mortais de personagens que participaram do movimento. O passeio é muito interessante e o museu está dividido em diversas salas montadas em 2 andares. Há inúmeras obras de arte espalhadas e um ambiente inteiro dedicado ao Aleijadinho. O Museu da Inconfidência funciona de terça a sexta, das 10 horas da manhã às 6 horas da tarde. No sábado, abre às 10 e fecha às 4, e no domingo recebe visitas das 9 horas da manhã às 2 horas da tarde. O ingresso custa apenas R$10 a inteira. Essa talvez seja uma das atrações indicadas para serem feitas logo que você chegar a Ouro Preto. Em seguida, vai ser possível explorar bem toda a Praça Tiradentes e observar o próprio monumento dedicado a Joaquim José da Silva Xavier. Na praça e a alguns passos de distância dali estão concentradas muitas das atrações da cidade. O Museu do Oratório é uma coleção da Ângela Gutierrez. Inaugurado em outubro de 1998, o Museu do Oratório reúne uma coleção de mais de 120 peças e cerca de 300 imagens dos séculos 17 ao 20. Os objetos foram doados ao IPHAN pela colecionadora Ângela Gutierrez. O acervo é dividido em salas e em tipologia. E cada vitrine dessa tem uma tipologia diferente de oratórios itinerantes. Aqui a gente tem 5 representações no museu do uso do oratório. Oferece detalhes valiosos da arquitetura, pintura, vestuário e costumes da época em que foram produzidos. Você vai ficar surpreso com os diferentes tipos e formatos de oratórios que eles reúnem por lá. Nós fizemos um tour guiado com Catiúcia Prates Martins dos Reis, gerente de museologia. Tem o oratório Arca, que é um oratório altar. Esses eram exclusivamente levados por padres, porque eles contêm todos os paramentos que os padres usavam para celebrar uma missa. Então, geralmente eram padres viajantes mesmo. Então, quando esses padres chegavam em alguma vila, alguma fazenda, não tinha uma capela, uma igreja, eles celebravam missa mesmo, batizado, casamento, todos os rituais dos sacerdotes. Eles abriam esse altar, esse oratório altar, e celebravam. São peças genuinamente brasileiras, a grande maioria de Minas Gerais. O Museu do Oratório conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Fica aberto de quinta a segunda, das 9h30 da manhã às 5h30 da tarde. Fecha às terças e quartas, com exceção, é claro, dos feriados. Estudantes e professores têm entrada gratuita e os ingressos comuns custam apenas R$10. O Museu do Oratório fica no espaço anexo à Igreja de Nossa Senhora do Carmo, considerada um exemplar da transição do estilo barroco para o rococó. O projeto é de Manuel Francisco Lisboa, pai de Aleijadinho, que também participou da obra, finalizando os altares de São João e de Nossa Senhora da Piedade, além do lavabo de pedra-sabão. Os retábulos foram pintados e dourados por Mestre Ataíde. Aqui é o santuário, Nossa Senhora da Conceição, e onde estão os restos mortais de Aleijadinho. A nossa visita a Ouro Preto continua na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Ela fica um pouquinho mais distante do centrinho agitado da cidade, mas mesmo assim, a 10 minutos no máximo de carro. É uma das paróquias mais antigas da região. Nasceu com uma pequena capela ainda em 1699. O primeiro edifício foi erguido no início do século seguinte, mas o atual foi construído entre 1727 e 1746. O mestre de obras foi Manuel Francisco Lisboa, pai de Aleijadinho. Aliás, os próprios restos mortais de Antônio Francisco Lisboa estão nesta igreja. E anexo a ela tem o Museu Aleijadinho. O Museu Aleijadinho está no fundo da igreja, com acesso por um corredor do lado direito. Lá encontra-se uma pequena coleção de peças feitas pelo escultor. Curiosamente, Ouro Preto tem 2 matrizes: a Nossa Senhora da Conceição, onde está enterrado o Aleijadinho, e a Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Embarque nesse som. Uma cerimônia estava sendo celebrada no momento em que visitamos a lindíssima Basílica de Nossa Senhora do Pilar. É considerado o mais antigo templo de Ouro Preto, ou melhor, de Vila Rica, data do início dos anos 1700. É uma das mais importantes edificações erguidas durante o ciclo do ouro, tombada pelo IPHAN.
No ano de 2012, foi elevada ao título de Basílica pelo Vaticano, o que significa ser considerada um território papal. Para poder conhecer a igreja, é preciso pagar uma pequena taxa de R$15, o que vai te dar direito ao Museu de Arte Sacra, que fica no subsolo. De volta ao centro histórico, não deixe de apreciar a Igreja São Francisco de Assis, considerada uma das obras-primas do barroco brasileiro. A obra escultórica e a talha são de autoria de Aleijadinho, mas aos olhos leigos de qualquer visitante, o que vai chamar mesmo a atenção é o teto da nave. A pintura, feita por Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde, é de cair o queixo, literalmente, que você vai ficar minutos olhando para cima, de boca aberta. Chegou a ser apelidada de a Capela Sistina Brasileira. A gigantesca pintura foi executada entre 1801 e 1812. As dimensões do forro são de 15 metros por quase 8 metros e está a uma altura aproximada de 12 metros do chão. É preciso pagar uma pequena taxa de R$5 para ver uma das grandes maravilhas da arte brasileira. E olha, eu garanto, é impressionante. Partiu Band News FM com André Coutinho. De volta com o programa de hoje, gravado em uma das mais incríveis cidades históricas do nosso país. A convite do Instituto Cultural Vale, nós estivemos em Ouro Preto, nas Minas Gerais. O primeiro teatro que se tem notícia em Vila Rica é de 1751. O que se sabe dele foi que as paredes ruíram durante as comemorações da coroação de Dom José I, o rei de Portugal. De lá até 1769, não se tem notícia de um novo teatro em Vila Rica. Em 1768, chega a Vila Rica Dom Luís de Menezes Abranches Castelo Branco e Noronha, o Conde Valadares, para ser governador da capitania de Minas, em junho. Em novembro, ele convida a intelectualidade e a burguesia local para a festa do seu aniversário, que foi realizado no dia 6 de dezembro no Palácio do Governo, anteriormente Morro de Santa Quitéria e hoje Praça Tiradentes. Dentre os ilustres convidados está Cláudio Manuel da Costa, advogado, poeta, intelectual, mais tarde inconfidente, que prepara para esse evento um poema musicado chamado O Parnaso Obsequioso. No auge da festa, o governador convoca João de Souza Lisboa, contratador do fisco e dos impostos para a coroa portuguesa, para criar a Casa de Ópera de Vila Rica. Então, esse teatro, 2 anos depois, é inaugurado no dia 6 de junho de 1770, dia do aniversário de Dom José I, a colônia fazendo uma média com a coroa portuguesa. A Casa da Ópera de Vila Rica, atualmente o Teatro Municipal de Ouro Preto, é simplesmente o mais antigo teatro em funcionamento das Américas. Foi inaugurado com 250 tamboretes, plateia, frisa, camarote e galeria. O teatro era todo iluminado com luz de velas. Ali você já deve ter ouvido falar Charlie Chaplin, Luzes da Ribalta. Lá, ó, você tá vendo que a gente depois pode ir lá no palco, tem uma canaleta, e aquela canaleta onde ficava as velas com os tocheiros pequenos para iluminar o palco. Tivemos a honra de sermos bem recebidos pelo artista plástico e atual diretor do teatro, Roberto Sussuca. Por aqui passou todos os grandes nomes da dramaturgia brasileira e da música brasileira. Paulo Altrande, Fernanda Montenegro, José Celso Martinez, Ali Ventre, Vinícius de Moraes, João Bosco, Lenine, esse povo todo já passou por aqui. É um teatro que tem, vocês vão observar, ele tem uma inclinação no piso da plateia e o palco. O teatro manteve algumas características originais seculares, eu garanto, vale muito a pena a visita. Ele é lindo, singular. Vocês estão vendo que tem um quadradinho ali? Ali era o ponto, hoje os pontos são eletrônicos. Anteriormente tinha uma cúpula que ficava ali na frente, que ela está guardada ali,
E ficava um cara ali soprando ali por trás. Vocês vão ver lá no camarim, tinha uma casinha, ela ficava no banquinho. Fulano de tal, você tá errando a sua fala, agora você entra, não sei o que, aquilo outro. Atualmente tem capacidade para receber até 280 pessoas. No ano de inauguração, introduziu 2 atrizes, mulheres, revolucionando a dramaturgia da época, que não admitia mulheres no palco. A partir daí, elencos mistos se encarregavam das temporadas em Vila Rica. E justamente no final de semana em que visitamos a Casa de Ópera, tivemos a chance de conversar com a atriz Vanessa Gerbelli, que faria uma apresentação no dia seguinte ao lado de Breno Pisono. Primeira vez que você vem aqui nesse teatro? Nesse teatro, sim, eu não conhecia. Eu estive em Ouro Preto, eu estive aqui fazendo uma novela há 17 anos. Foi a última vez que eu estive aqui. E eu acho que estava reformando, né? Porque eu sei que ficou fechado. Enfim, eu não conheci. E aí, estou voltando agora. Imagina, vou cantar aqui, vou ter esse privilégio. De cantar no teatro mais antigo em funcionamento. É incrível, não? E é cheio de história, né? Desde a entrada, assim, o som de pedra. É uma experiência, tem que vir, tem que conhecer. É muito lindo. Bem íntima, né? Bem próxima, né, com essa cidade. Pois é, eu tenho muito afeto por essa cidade. Foi quando eu desci aqui que eu falei, nossa, isso me lembra uma fase da minha vida. Eu tinha acabado de ter meu filho, enfim. Foi um momento muito, muito bonito, assim, na minha vida. Então, retornar, assim, nem eu tinha me dado conta do quanto eu gostava daqui, sabe? Essa peça que vocês vão apresentar é um musical? Na verdade, é um show. Ele é um show em que a gente garimpou musicais. Aí a gente escolheu juntos as canções e fomos também pensando em cenas para poder ilustrar, porque não é todo mundo que conhece, né, as histórias dos musicais, as personagens. Então a gente comenta um pouquinho e canta. Você consegue, nos seus trabalhos, também fazer um pouquinho de turismo? Olha, muito menos do que eu gostaria. Porque eu acho que eu sou muito concentrada, sabe? Então, quando eu estou no modo trabalho, assim, texto para decorar, isso, aquilo, estou sempre pensando. Estava até falando com o Júlio, agora, Júlio, acho que é melhor a gente fazer não sei o quê. E ele falando, olha que linda montanha. E eu já pensando, workaholic. Então, assim, eu prefiro ter um tempo depois do trabalho para relaxar, porque eu não consigo relaxar enquanto tenho um trabalho para cumprir. Só essa. Com direção de Júlio Leles, o espetáculo Off-Broadway foi apresentado em Ouro Preto no dia 30 de março de 2024. E infelizmente não tivemos a chance de acompanhar, mas a surpresa de encontrar os atores Breno Pisono e Vanessa Gerbelli fechou com chave de ouro a nossa visita à Casa de Ópera de Vila Rica. Na minha cidade tem! Há quase 30 anos, uma feira de artesanato recebe a visita de centenas de turistas e fregueses diariamente em Ouro Preto. Popularmente conhecida como a Feirinha de Pedra Sabão, a Associação de Expositores do Lago do Coimbra se reúne desde 1995, em frente à Igreja de São Francisco de Assis, para expor e comercializar as obras. Faz qualquer coisa na pedra de sabão, a gente consegue reproduzir. Um rosto que você mandar pra gente, a gente consegue fazer na pedra de sabão. Tem gente que manda muito medalhão de família. Há relatos de que alguns artesãos se reuniam neste local desde 1973. E fontes históricas apontam que esse espaço, no qual se encontram atualmente os feirantes, teria sido um mercado para trocas e vendas de mercadorias e serviços desde 1824. Lá nós conversamos com o Wesley, que aprendeu a arte recentemente, com a mãe dele. Eu fiquei uns 6 meses direto para começar a fazer sozinho assim. Antes de virar um artesão, Wesley trabalhava fechado em um escritório, até que viu a necessidade de ajudar a família. Aí eu vim mais para pegar com ela para tomar conta e gerenciar, que a gente manda pro Brasil inteiro. A gente tem catálogo e tudo mais. Aí a pessoa mais velha não tem muito entendimento desse negócio de internet e tudo mais. Aí eu falei, vou começar a pegar com ela para gerenciar isso, para ficar bem alinhado. Aí comecei a ficar aqui. A feira, que funciona todos os dias, conta hoje com mais de 50 bancas. Lá você vai encontrar joias como colares, brincos, anéis e pulseiras, camisetas e bonés bordados, pedras preciosas e, é claro, peças decorativas em pedra-sabão. Aliás, dentro do universo da pedra-sabão, você vai encontrar de tudo. Aqui na banca do Valdeci você vai encontrar diversos utensílios de cozinha, pizzaria, churrascaria. Por exemplo, quer tomar o seu chopp geladinho, tem uma caneca. E tem até uma panela de pressão feita de pedra-sabão.
A pressão é garantida pelo peso da própria tampa da panela, que tem uma válvula de segurança e tudo. O Valdeci me contou que as panelas vendem bastante, de todos os tipos e para todos os pratos. Caldeirão, para arroz, sopeira, para moqueca, feijão, fritar ovo. A gente faz assim, cada panela um modelo, né? E ela tratada, ela não gruda, né? Não. É antiaderente. O Valdeci me garantiu que quem compra a primeira panela vira freguês. E ele entrega para todo o Brasil. E o preço? Olha, começa aí mais ou menos a partir de 80, 90, 100, 120, entendeu? Ela dura muito tempo. É uma panela que, se não cair, é uns 60, 80 anos. A feirinha de Pedras Sabão é um excelente lugar para levar um pedacinho de ouro preto para casa. E não se preocupe, se você não tiver lugar na bagagem para uma panela, lá você vai encontrar centenas de outros produtos e objetos de decoração. Quer saber o que eu comprei por lá? Então dê uma espiada no meu Instagram. Cadê o Coutinho? Esse é o meu perfil do Insta. Cadê o Coutinho? O segundo bloco do nosso programa especial gravado em Ouro Preto vai chegando ao final, mas ainda há tempo de algumas informações básicas para todos os viajantes. A primeira delas é como chegar. Como a minha base está em São Paulo, eu peguei um voo do aeroporto de Congonhas para Confins, na Grande Belo Horizonte. De lá, pegamos estrada em um trajeto que leva entre 1 hora e 45 a pouco mais de 2 horas, a depender do trânsito. Quando ir? O ano inteiro, desde que você saiba que a época chuvosa começa em novembro e só termina em meados de março. Nós estivemos no final de março, pegamos chuva, sol, calorzinho e uma noite mais fresquinha. Onde ficar? Ouro Preto oferece muitas, mas muitas opções de hotéis, pousadas e até hostels, inclusive as famosas repúblicas. Muitas pessoas fazem bate-volta de Belo Horizonte, mas eu garanto, vale a pena ficar no mínimo um final de semana inteiro, 2 noites, para curtir bem Ouro Preto. Aliás, inclusive em dias de semana, se você puder. Por ser uma cidade universitária, trata-se de um lugar vibrante o tempo inteiro, em qualquer época. Nós passamos exatamente 2 noites por lá. Deu para fazer todo o básico. Foi meio corrido, naquele ritmo de uma viagem tradicional, no nosso caso, de gravação de conteúdo. Mas suficiente para nos lembrar por que Ouro Preto é daqueles destinos obrigatórios do nosso país, que todos os brasileiros precisam conhecer. E se quiser acompanhar com imagens como foi a nossa viagem, basta me procurar no Instagram. Cadê o Coutinho? Vai ser um prazer te encontrar por lá. Cadê o Coutinho? Partiu Band News FM com André Coutinho. Terceiro e último bloco do nosso programa gravado em Ouro Preto, nas Minas Gerais. A convite do Instituto Cultural Vale, estivemos por lá durante 2 noites, visitando lugares históricos e acompanhando as principais novidades. Casal Jacques Maria Helena Boulier, ela é brasileira, ele francês, ela era secretária de Getúlio e logo depois de Juscelino. E ela era pianista, esse é o cravo dela, que ela tocava, né, que ficava na casa dela. Os dois se conhecem num concerto no Teatro Municipal do Rio. Ele chega com um dos amigos dela e ele conta no vídeo que a hora que ela se vira, que ele se apaixona pelo olhar dela. E aí começa a história dos dois, eles se casam e vão para Salvador na lua de mel e compram essa primeira peça, a primeira peça deles. Eles não têm filhos, ficam casados por 60 anos, quer dizer, estão vivos ainda, os dois, moram no Rio e sempre dividiram a vida entre Ouro Preto, Paris e Rio de Janeiro. Eles têm uma casa aqui no Rio e em Paris. E começam a fazer a coleção. Vão colecionando peças ao redor do mundo inteiro. Essas peças colecionadas formam o Museu Boulier, inaugurado em abril de 2022, onde nós fomos recebidos pela diretora do museu, Edneia Araújo. Então, o diferencial desse museu para outros museus de Ouro Preto é que ele conta a história do barroco no mundo, nas Filipinas, na Ásia, na América Latina, porque os outros museus de Ouro Preto, as peças são um barroco mineiro, né? E aqui não, a gente tem a coleção daqui do Museu Boulier, ela é uma coleção do mundo. O museu está montado em edifícios cuja origem é vinculada à antiga Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto. Essa casa é da prefeitura. Ele cede a casa, num regime de comodato, por 25 anos para o Instituto Boulier. E aí, com o patrocínio do Instituto Cultural Vale,
A casa estava em péssimas condições. Foi restaurada a casa, foi montado o museu, todo com patrocínio exclusivo do Instituto Cultural Vale. Aí veio a pandemia, o museu estava para ser inaugurado e não foi inaugurado, esperando passar a pandemia. E em 2022, né, abril de 22, tem a inauguração do museu entregue para a comunidade. Então aqui é uma parceria, a casa é da Prefeitura cedida em comodato, as peças são da Arquidiocese e o museu funciona com patrocínio exclusivo do Instituto Cultural Vale. Como a própria diretora acabou de dizer, o Museu Bollier vai te levar a uma imersão ao barroco, em paralelo com as histórias de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. São mais de 1.200 peças que foram coletadas pelo casal em viagens pelo nosso país e a lugares como Índia, Filipinas, Peru e Sri Lanka, além de outros objetos e artifícios que o museu utiliza para traçar alguns paralelos. Quem nos levou para uma visita guiada foi a historiadora e coordenadora pedagógica Natália Rezende Santos. Esse mapa ele foi constituído pelos portugueses e isso é bem claro quando a gente para pensar o que está sendo desenhado e representado aqui nesse mapa. Ele vem nessa transição, né, de medieval, renascentista, então ele traz muitas características de um mapa medieval, como as próprias, enfim, os pássaros, né, essas representações no mapa de como é a localidade, e isso é muito uma característica medieval. E a gente vê aqui também, nessas linhas, o Tratado de Tordesilhas. E aí a gente consegue entender que é um mapa realmente português, né? Bom, a terra foi dividida em duas partes, entre os portugueses e os hispânicos, isso com o aval da Igreja Católica, né? É muito interessante como o museu nos localiza geograficamente e no tempo para nos preparar para entender a origem das peças do acervo. E a gente vai ter também a colonização tanto aqui do Brasil quanto também de parte da Ásia, principalmente dos portugueses, Goa, e dos hispânicos, as Filipinas. E as peças que a gente vai ter aqui são predominantes de Goa e Filipinas também. O Museu Bollier fecha às terças-feiras. Na quarta-feira, abre às 13h e fecha às 21h. De quinta a segunda, funciona das 10h às 6h. O ingresso custa apenas R$10 a inteira e as crianças de até 11 anos de idade não pagam. Embarque nesse som. Durante a nossa visita ao museu, tivemos uma surpresa emocionante. Uma apresentação exclusiva de 4 integrantes da Orquestra Ouro Preto. Criada em 2000, a Orquestra Ouro Preto faz apresentações no Brasil e no mundo e é reconhecida como uma das mais importantes do planeta. Costumo dizer que eu me considero uma pessoa privilegiada, apesar de trabalhar bastante, de ficar meses sem folga, batalhar muito. São momentos como esse que fazem tudo valer a pena. Meu nome é Breno Cruz, eu sou violoncelista. Eu sou a Camila Drus-Petenoni e eu toco a viola erudita. Meu nome é Vitor Alves e eu toco violino. Meu nome é Mariana Furtado e eu toco violino. Dê uma olhada nas redes sociais ou então no site orquestraouropreto.com.br para saber sobre o calendário de apresentações. A orquestra conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale e de coração. Ficamos lisonjeados e bastante tocados com essa surpresa.
Depois da apresentação exclusiva, eu conversei com Ronaldo Vicente Toffolo, gerente administrativo da Orquestra Ouro Preto. A Orquestra Ouro Preto é uma orquestra itinerante, então a gente não tem concertos fixos em Ouro Preto. Então a gente viaja muito pelo país. Esse ano a gente tem uma extensa programação. Em novembro a gente vai até estrear uma ópera, que é uma novidade aí, que é Ilha do Furacão, de Roberto Drummond. É uma orquestra bastante familiar. Eu queria que você contasse como é que surgiu essa orquestra. Fiquei sabendo que você tem alguns parentes também que tocam, né, Ronaldo? Pois é, a orquestra é bem familiar, né? A orquestra foi fundada no ano de 2000, mas antes, em 1991, meu pai resolveu dar 5 violinos de presente de Natal para os filhos que eram crianças. 9 anos depois, em 2000, meu pai, que é o professor Ronaldo Toffolo, junto com o professor Ru Ferreira, fundaram a Orquestra Ouro Preto. Você tem parentes que tocam na orquestra? Sim, a orquestra hoje, o maestro e diretor artístico é o Rodrigo Toffolo, que é o meu irmão. Eu sou o gerente administrativo da orquestra e tenho mais 3 irmãos na orquestra, que é o Rodolfo, violinista, Mari Marina, também violinista. Você toca também? Não, eu toquei há alguns anos, depois eu desisti do ofício de ser violinista. Você ser músico e ser médico, ou ser músico e ser um administrador é um pouco complicado. Então, músico é uma profissão nobre, então você tem que dedicar o seu tempo integral à música. Então eu deixei de lado isso. Na nossa apresentação, de novo, privilegiada, havia 4 músicos, né? Mas quantos músicos vocês são? São fixos? Então, a orquestra a gente tem entre 25 e 30 músicos. Depende muito do repertório. Alguns são fixos, outros são contratados via cachê para tocar numa determinada apresentação. Para a gente finalizar, agradecendo mais uma vez, como é que faz para as pessoas acompanharem o trabalho de vocês, redes sociais? Podem encontrar a Orquestra Ouro Preto através do Instagram, Facebook e Spotify. Vocês vão encontrar toda a nossa programação, todos os CDs que foram gravados pela orquestra. Sabores do Mundo. Qualquer visita a qualquer destino mineiro precisa reservar um bom espaço para uma das joias do estado, a gastronomia. Tanto em Mariana quanto em Ouro Preto, encontramos inúmeros cafés e cantinhos especiais. Todos os restaurantes que estivemos em Ouro Preto tiveram os seus encantos e pratos deliciosos. É realmente impressionante como você vai comer muito bem por lá. O Bené da Flauta fica no centrinho histórico, ao lado da Igreja de São Francisco de Assis e da Feirinha de Pedra Sabão. Além da ótima comida, está em uma super agradável casa colonial. Não muito longe dali fica uma rua bem charmosa, que guarda outros restaurantes especiais. Estivemos em 2 deles, o Passo e Seu Zé. Além da boa comida, eles possuem um ambiente muito gostoso ao ar livre. Conhecemos também o Tropea, e lá comemos uma pizza no forno a lenha, que estava simplesmente incrível. Olha, é difícil errar no quesito comer bem em Ouro Preto, viu? Sem contar as cervejas especiais, a cachaça. E se você for da turma do vinho, vai encontrar também excelentes opções. Um alerta importante: lembre-se sempre de deixar um bom espaço reservado para o café, para os bolos e pães de queijo. E para quem gosta, doces, muitos doces mineiros. E assim encerramos o programa de hoje, gravado em um dos principais destinos históricos do Brasil. Agradecendo demais por toda a receptividade e apoio de parceiros e pessoas que levam a cultura e o turismo muito a sério. A companhia do nosso motorista Marcelo e da querida Marina Rates, que perdeu um feriado de folga para nos ajudar com todas as gravações. Se quiser acompanhar o primeiro capítulo gravado em Mariana ou ouvir essa edição de Ouro Preto quando e onde quiser, basta procurar pelo Partiu Band News no Spotify e principais tocadores de podcast. E eu coloquei algumas imagens da nossa viagem no meu Instagram. Cadê o Coutinho? Tem um destaque lá no meu Insta. Cadê o Coutinho? Procure pelos vídeos especiais do Partiu Band News no YouTube. Já são mais de 2.200.000 inscritos no canal da rádio. Tem Partiu na TV diariamente ao longo da programação do canal Band News TV. O programa de hoje teve a sonorização final do mestre José Antônio de Araújo Filho. E na semana que vem tem mais. Tchau e até a próxima. Partiu Band News FM.